Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê que está no oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está no oculto, e o teu Pai que vê que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiques com o rosto tristes como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, mais uma vez entramos no tempo da Santíssima Quaresma, o tempo próprio para a nossa conversão, o tempo próprio para aumentar em nós o amor em relação a Deus. Por isso, devemos viver bem este tempo, na sua interioridade, na sua essência, para que de fato nós possamos experimentar o fruto da conversão nessa quaresma que Deus nos proporciona através da sua Santa Igreja. Por isso nós iniciamos o tempo da quaresma, essa quarta-feira de cinzas, com um dia próprio para o jejum, a oração, a esmola e a penitência. Mas essas coisas não devem se restringir somente ao dia de hoje, mas deve se esticar por todo o tempo da quaresma, certo de que Deus nos acompanha no nosso processo de conversão. Por isso o tempo da quaresma deve ser vivido através do Espírito Santo, certo de que Deus nos guia, como guiou o seu povo no deserto durante 40 dias. Nós devemos cultivar a perseverança nas nossas penitências, nos nossos sacrifícios que nós mesmos elegemos para viver este tempo quaresmal. Assim como Moisés perseverou no deserto 40 dias, jejuando e rezando sobre o Monte Sinai. Nós devemos cultivar em nós a fé, a mesma fé que Elias cultivou em sua vida, sendo conduzido pelo Espírito de Deus, rumo ao Monte Horebe, sendo alimentado somente pelo pão celestial. E nós temos a riqueza da Eucaristia para nos alimentar diariamente nessa quaresma, aumentando em nós a fé em Deus. É próprio do tempo da quaresma vivenciar a oração, a penitência e a esmola. A oração é o lugar fecundo da nossa conversa, do nosso diálogo
com Deus. Por isso, se nós já temos uma vida de oração, nós devemos intensificá-la mais. Mas se ainda não temos uma vida frutuosa de oração, esse é o tempo para criar intimidade com Deus, para que diariamente eu possa me encontrar com Ele, posso rezar com Ele, posso ter um diálogo fecundo com Ele. E sabemos que para isso existem vários tipos de oração: a própria oração do rosário, a própria oração do terço, a própria oração através da palavra de Deus, principalmente com o livro dos Salmos, onde vamos encontrando os sentimentos de Cristo e vamos colocando o sentimento de Cristo em nossa vida de maneira concreta. É certo que quando começamos a cultivar uma vida de oração, às vezes bate o desânimo, às vezes bate a preguiça, às vezes bate aquela vontade de não rezar, mas nós temos que ter a santa teimosia de rezarmos diariamente, de rezarmos sempre, porque se a quaresma é o tempo de conversão, a oração muito nos ajudará nesse processo de abandonar o homem velho e cultivar em nós o homem novo. Mas para isso nós temos que seguir o conselho do Evangelho, não rezar publicamente para sermos elogiados, para sermos reconhecidos como homens e mulheres de oração, mas rezar no escondimento, na minha relação íntima entre mim e Deus. Assim a minha oração vai tornando-se frutuosa, assim a minha oração vai transformando o meu coração, assim a oração vai ajudando de fato na minha conversão concreta. Também a prática da caridade e da esmola, que o Evangelho também nos exorta hoje a vivenciar. E o tempo da quaresma também é próprio para isso, para praticarmos a esmola, para praticarmos a caridade. Irmãos, durante o tempo quaresmal, devemos abrir o nosso coração para os nossos irmãos mais necessitados, para os nossos irmãos que necessitam da providência divina. Certamente a nossa oração terá mais frutos de conversão na nossa vida e na vida daquele a qual nós intercedemos, se nós de fato praticarmos a caridade, porque a caridade é o amor perfeito, a caridade é vontade divina, a caridade nos torna homens mais simples, homens mais humildes, pessoas cada vez mais desapegadas do mundo terreno e voltado para o mundo celestial. Junto com a caridade, com a esmola, junto com a oração, nós temos também no tempo da quaresma a famosa penitência. Penitência na qual nós deveríamos vivenciar todos os dias do ano, carregando a nossa própria cruz. Mas no tempo da quaresma, intensificar ainda mais a penitência. Por isso é próprio da quaresma nós escolhermos alguma mortificação, seja a mortificação na comida, nos abandonando alguma prática alimentar, alguma coisa que nos custe, alguma coisa que de fato fará falta em nossa vida, seja a penitência de dedicarmos mais na oração em relação a Deus, seja uma penitência que de fato nos mortifica, porque assim, experimentando de fato a penitência como uma mortificação própria, nós estaremos nos assemelhando à cruz do Senhor, nos estaremos assemelhando à dor e o sofrimento, e assim estaremos mortificando a nossa própria carne, regrando o nosso próprio corpo. O corpo muitas vezes quer somente o prazer, e o prazer do mundo, e se nós não regrarmos bem o nosso corpo, nós vamos acabar caindo em pecados, acabar caindo em um avivamento de desejos impuros. E por isso a penitência que mortifica a nossa própria carne, nos aproxima cada vez mais da cruz de nosso Senhor. Por isso,
devemos intensificar no tempo da quaresma, a começar por hoje, quarta-feira de cinza, dia de jejum e oração, intensificar isso na quaresma, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa esmola, a nossa caridade, a nossa penitência. Mas por que fazer tudo isso? Por que praticar essas práticas concretas na nossa vida? Por um simples motivo: por amor a Deus. Porque todas essas coisas vai aumentando em nós o amor a Deus, e consequência disso vai fazendo que nós vamos nos convertendo todos os dias da nossa vida. E certamente, irmãos, se nós fizermos isso, nós celebraremos a Páscoa de maneira mais digna, porque o tempo da quaresma tem um objetivo, o tempo da quaresma tem um caminho, que é a Páscoa do Senhor. Mas para celebrarmos a Páscoa do Senhor, devemos estar renovados, devemos ser homens e mulheres novas, homens e mulheres mais próximas de Deus, para que a Páscoa tenha um maior sentido na nossa vida. Por isso, vivamos o tempo da quaresma, com jejum, com a esmola, a caridade e a penitência, de maneira fervorosa, certo de que Deus nos dará a graça da conversão. É isso que diz a primeira leitura de hoje, onde Deus diz: rasgai os vossos corações. O que significa rasgar o coração? Significa se abandonar em Deus, significa estar disponível a uma relação total, sem reservas com Cristo. Isso que significa rasgar o coração. Também a segunda leitura de hoje, São Paulo nos exorta dizendo: é este o tempo favorável, é este o tempo da graça, é este o tempo do amor concreto de Deus em relação a nós. E por isso nós deveríamos aproveitar bem este tempo, porque é um tempo onde nós sabemos de fato o amor que Deus atribui a cada um de nós. Veja, Deus nos amou a tal ponto de dar o seu próprio Filho na cruz, por amor a mim, por amor a você, para que nós pudéssemos encontrar a nossa salvação. E Deus, que não tinha pecado algum, se fez pecado na cruz. Por isso, irmãos, não desperdicemos esse tempo. Por isso, não vivamos esse tempo como qualquer outro tempo, mas que nós possamos aproveitar este tempo quaresmal o máximo, para que nós possamos de fato nos converter. As cinzas que serão impostas hoje na nossa frente vai nos lembrar disso, que nós precisamos de fato de uma verdadeira conversão, porque nós não fomos criados para este mundo, mas fomos criados para estar junto de Deus no céu. É lá a nossa morada eterna, é lá o nosso lugar, mas para isso precisamos nos converter. Tanto é que quando forem postas as cinzas na nossa fronte, será proferida algumas das duas frases: convertei-vos e crede no Evangelho, ou tu és pó e ao pó há de voltar, para nos lembrar que a realidade material, que este mundo físico não nos pertence, mas é para o céu que nós nos dirigimos. Então, irmãos, que nós possamos de fato experimentar a conversão nesse tempo quaresmal, por amor a Deus, que possamos buscar uma vida santa, próximo de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando chegar a Páscoa, sejamos de fato homens e mulheres renovados para celebrarmos junto do Senhor, e que um dia nós possamos de fato sermos dignos de experimentar o banquete celestial no céu. É isso que a igreja deseja de nós, é isso que Cristo deseja de nós, que nós sejamos de fato homens e mulheres santas, homens e mulheres dignos de entrarmos no céu.
Eu não consagrei a minha vida, e nenhum padre consagrou a sua vida a Deus para ver o seu povo, o povo de Deus, se perder e ganhar a perdição eterna. Não, as nossas consagrações, todo consagrado a Deus é um sinal da graça de Deus, para demonstrar ao povo o caminho do céu. Mas além de nós demonstrarmos o caminho do céu, vocês têm que querer, vocês têm que desejar em vossos corações. Os vossos corações devem arder de amor pela santidade, arder de amor pelo céu. O Padre dá a Eucaristia a vocês, o Padre demonstra o caminho do céu, mas nós, cada um de nós, devemos nos converter, devemos amar o céu, devemos buscar com todas as nossas forças a nossa morada celestial, para que no fim da nossa vida, nós, todos juntos, que aqui hoje estamos nessa paróquia, estejamos reunidos em torno de Cristo Jesus no céu, que nós sejamos capazes de contemplar a sua face na eternidade. Que esse tempo quaresmal possa nos ajudar nisso. Que Nossa Senhora possa sempre interceder por nós e que Deus possa nos dar a graça necessária para bem vivermos este tempo quaresmal.